Olá irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online, me chamo Gilead Lucas, tenho 17 anos, vim aqui trazer advertências para a igreja e os que não são cristãos ainda. Espero que eu consiga ser um grande missionário, que eu seja usado por Deus grandemente, não para minha exaltação, mas para que Deus seja exaltado por todas as nações, que eu avance no mundo espiritual, que os sinais do Espírito Santo me acompanhem, que eu me desligue do mundo e esteja conectado somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao estar escrevendo estas coisas estou muito emocionado. Orem por mim para que eu seja um grande servo de Deus. Advertências para a igreja. Igreja, noiva de Cristo, preparem-se. Há muitos dentro da igreja que não estão preparados. Vocês não têm ideia do quão perto está o dia da vinda do Senhor. Muitos pastores estão pregando no altar em pecado. Eis que a espada da justiça do Senhor cairá sobre eles se não se arrependerem. Líderes, não roubem os dízimos e ofertas do povo de Deus. Não gastem como se fosse de vocês, mas gastem para que a obra continue para os necessitados. Saibam que Deus cobrará de vocês se fizerem suas ovelhas irem para o inferno. Para os que ficam perseguindo seus irmãos, o Senhor Deus está contemplando tudo. E se vocês não pedirem perdão dos seus pecados, o Senhor virá com ira sobre vocês. Respeitem a casa de oração. Não fiquem fazendo grupos dentro da igreja. Parem de competir quem é melhor financeiramente. Acolham os novos convertidos. Orem por eles. Ajudem-os espiritualmente. Ai daqueles que desprezarem eles. Igreja, cuidado com as músicas que aparentemente são cristãs. Não desprezem as crianças. Elas também têm chances de irem para o inferno assim como nós. Igreja, renunciem o mundo e odeiem, mas ame as pessoas que estão no mundo, que são os que não conhecem a verdade. Noiva de Cristo, o Senhor quer que vocês anunciem a verdade em todo lugar que pisarem. Se algumas pessoas chamarem vocês de loucos, não os amaldiçoem, mas orem por eles. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Atos 4, 31 a 35. Advertências para as mulheres. Mulheres, não usem maquiagens, brincos, pulseiras, colares, batons, calças jeans. Não usem roupas apertadas e nem biquíni de praia. Estas coisas causam lascívia, causam desejo sexual nos homens. O Senhor quer também santificação do corpo. Vocês não entendem que seus corpos são templos do Espírito Santo e não do mundo. Usem roupas que cubram todo o corpo de vocês. Não façam tatuagens. Não usem piercings. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. 1 Pedro 3, 3 a 4. Mulheres, aceitem a natureza de vocês. Não cortem e nem pintem seus cabelos. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. 1 Coríntios 11, 13 a 15. Esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Efésios 5, 21 a 28. Advertências para os jovens. Jovens, não busquem preencher seus vazios neste mundo.
Tudo neste mundo é passageiro. A felicidade deste mundo não é eterna e nunca será. Se vocês renunciarem ao mundo e se santificarem de corpo, alma e espírito, que é o dever de todo cristão, vocês serão tão felizes que não mais sentirão prazer de pecar. A felicidade de estar na presença de Deus vocês não sentirão e nem encontram no mundo. Jovens, não se masturbem. Entendam, ninguém vencerá os pecados com a própria força. O homem não é capaz de entrar no céu com a própria força. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 25 a 26. Se vocês ficarem firmes em Cristo, serão tão felizes e abençoados. Jovens, não bebam, pois isto levará a vocês a desgraça. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5:18. Se vocês buscarem a presença de Deus, o Senhor, Ele tirará a depressão que vocês têm, colocará em seus corações gozo e alegria. Não se cortem quando estiverem tristes. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:28. Advertências para as crianças. Crianças, filhinhos de Deus, não assistam televisão, não joguem videogame, obedeçam aos seus pais, não peçam e nem deixem seus pais comprarem brinquedos para vocês. Sejam leais a Deus como o profeta Samuel foi. Não xinguem ninguém, sejam bondosos e calmos, orem, jejuem, santifiquem-se de corpo, alma e espírito, sejam soldados de Deus, sejam atalaias de Deus em suas casas, sejam colunas de oração, sejam exemplos para suas famílias. Se os pais de vocês bebem trazendo brigas para suas casas, não fiquem tristes. Orem ao Senhor de todo o coração, e Deus libertará suas famílias de tudo o que é mal. Não acusem eles, mas tragam esta causa ao Senhor, o Deus de Israel. Igreja, leiam a palavra todos os dias, mas não só leiam. Peçam ao Espírito Santo para vocês entenderem o que estão lendo, e ponham em prática todos os dias. Matem a carne de vocês, mas deixem o Espírito Santo vivificar o espírito de vocês. Busquem uma igreja que incomode a carne de vocês. Se revistam da armadura de Deus para que estejam sempre preparados, e assim vocês derrotarão os seus inimigos do mundo espiritual. Usem a espada de vocês contra seus inimigos do inferno, não contra seus irmãos. Que ninguém oprima ninguém. Está perto o dia do Senhor. A igreja será perseguida e muitos darão suas vidas por Cristo. Então, no momento de grande sofrimento e perseguição que a igreja estiver passando, Jesus virá e levará para sua glória a todos os seus. Espero que eu tenha ajudado vocês. Orem por mim, ajudem-me espiritualmente. Que Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram poucas as advertências que eu dei, mas são suficientes para que Jesus abra mais ainda os olhos de vocês. Eu não vim aqui para me exaltar, mas exaltar aquele que sempre existiu. Que tenhamos um coração de fé como o de Jó e de Abraão. Que obedeçamos a palavra do Senhor como o rei Josias obedeceu. Que anunciemos a palavra do Senhor como os profetas, os apóstolos e Kenzo Atsushi anunciaram. Que adoremos o Senhor em espírito e em verdade como o rei Davi fez. Deus abençoe vocês. Amém.